Muito bem, o cabeamento ele é o cordão umbilical do sistema de um estúdio. Seja em estúdio, seja ao vivo, seja o que for, o cabeamento ele é o cordão umbilical, ou seja, ele é quem leva e traz tudo do mais importante que está ali acontecendo. Então a primeira coisa que a gente vai, obviamente, pensar é o seguinte: não adianta você ter um equipamento de boa qualidade com um cabeamento meia boca, tá? Vou ser bem claro. Existem alguns estudos aí que dizem que, em média, dentro de um estúdio, dentro de uma instalação de áudio profissional e etc., e de vídeo também, em média, o cabeamento vai entre 10% e 20% do valor do todo o equipamento empregado. Então, você tem lá um microfone ligado numa interface, uma interface que vale aí, sei lá, 5 mil reais, um exemplo. Um microfone de mais 2, 3 mil reais, a gente está falando de 8 mil reais. E, em teoria, parte-se do princípio de que um cabo para ligar um no outro deveria custar no mínimo 800. E a gente sabe que tem gente que não faz isso. Tem gente que tem microfones de boa qualidade, interfaces de boa qualidade, press de boa qualidade, vai lá e coloca aquele cabinho que o cara compra na Kombi ali da Santa Efigênia, né? E não pode, não adianta. A gente tem, é o elo fraco da corrente, né? A gente tem que tentar preservar o máximo possível da qualidade desses equipamentos. Então, o que acontece? Cabo é um pouco complicado. A gente sabe que tem cabos baratinhos, cabos que são absurdo de caro, mas tem sempre aquela relação custo-benefício. Então, por exemplo, a gente tem cabos que são muito baratos, que não adianta, você pode ter certeza que aquilo não vai resolver o seu problema. Mas também tem cabos que custam uma fortuna. Existem, por exemplo, eu já vi para vender, por exemplo, cabo AC, cabo de energia, para audiofilia, para sistemas high-end, caríssimos, etc. É que o cabo AC, o fio que vai ligado na tomada, custa 5 mil reais. Já vi cabos de caixa de som custarem 8, 10 mil reais um par de cabos de caixa de som. Aí você fala, nossa, que caro, que absurdo. Então, mas nós estamos falando de caixas de som que podem valer mais de meio milhão de reais. Aí começa a fazer um certo sentido. Não estou entrando aqui se precisa ou não precisa, se é isso 100% correto ou não. Mas começa a fazer mais sentido, concorda? Porque assim, imagina, você tem ali quase meio milhão de reais em equipamento, então aí um cabo de 5 mil reais começa a fazer sentido, é isso que eu quero dizer. Mas vamos lá, vamos para a nossa realidade, vamos pensar. A gente, em geral, a gente tem que tomar cuidado. Existem algumas marcas e algumas marcas que são conceituadas. Então, eu gosto muito, por exemplo, de Mogami, Monster Cable. Tem muitas marcas que são muito legais e que não costumam dar problema. São cabos que duram muitos e muitos anos, não vão dar problema, mas não são baratos, tá? Também não custam essa fortuna que eu falei, mas não é barato. E conectores também. Nessa relação, eu sempre gosto de falar o seguinte: 80% é o cabo, 20% é o conector. Por quê? O conector, mesmo que ele não seja um conector caríssimo, assim, um top de linha como o Neutrik, você vai ter ali algumas opções, como Anfenol e até algumas outras opções até nacionais, que chegam muito perto, são interessantes e não vão derrubar o teu sinal assim, para dizer, nossa, acabou com o sinal do meu equipamento. Então, assim, na hora de dar preferência, meu ponto de vista, sempre dá preferência a cabos muito bons, conectores de bons para excelentes, tá? Se não der para ter o excelente agora, inclusive com esses custos todos de dólar muito alto, nossos impostos aqui no Brasil sempre foram muito altos, então são produtos muito caros. Mas vamos guardar isso aqui, ó. Não adianta querer fazer economia nessa hora, porque não adianta você ter lá um microfone de 2, 3, 4, 5 mil reais, um pré de 2, 3, 5, 10 mil reais e querer usar um cabo de 50, tá? Infelizmente é isso que a gente tem que conceituar aqui, tá bom? Outra coisa, vamos entrar então agora direto nos tipos de cabo, tá bom? Eu vou passar um videozinho para vocês depois explanando, mostrando cabinho por cabinho, que isso na aula presencial a gente faz ali ao vivo, aqui não tem como, então eu vou mostrar para vocês no videozinho, mas nós vamos falar um pouquinho dos cabos que estão ali. O primeiro cabo que a gente tem que tomar bastante cuidado com usar o nome certo é o cabo que a gente chama normalmente de P10, tá? Esse código P, né, P10, P2, P3, P4, vem de uma norma bastante antiga, uma norma europeia de mais de 60 anos, vem de telefone, tá? É o P de phone em inglês. Esse P de phone, por quê? Porque era o P10zinho, vamos dizer assim, não era o P10, na verdade o nosso P10 ele é um conectorzinho de 1/4 de polegada. Tinha um de 1/8, que era um pouquinho mais fininho, que era usado nas conexões telefônicas. Então, tanto na casa das pessoas você tinha esse conector para ligar o telefone, quanto nas centrais telefônicas existia como se fosse um PET Bay, né? Aquele
super conector que interliga as coisas, ele existia esse conector para você fazer a ligação ali, por exemplo, entre a casa número 15 e a casa número 30. A telefonista recebia o telefone e passava. Então, para vocês terem uma ideia de como isso é antigo, vem de P de phone. Obviamente, a gente sabe que telefone já não usa mais isso há muitos e muitos e muitos anos. Internacionalmente, eu acho que aí é interessante, inclusive em todos os manuais dos equipamentos, em tudo a gente vai encontrar esses cabos definidos como TS ou TRS, tá? TS de tip sleeve, e eu já vou mostrar para vocês ali o filminho, e TRS é tip ring sleeve. Então, tip de ponta, ring de anel e o sleeve ali de como se fosse caule, né? O corpo do conector. Essa é a conotação correta, esse é o jeito certo de falar, tá bom? E aí tem as suas bitolas, né? Como o americano gosta muito dessa história de polegada, né? Infelizmente, a gente tem lá, então, por exemplo, o nosso famoso P10 é o TS ou TRS de 1/4 de polegada. Aquele pequenininho chamado mini jack, que vocês estão vendo aí no slide também, ele é o TRS de 1/16 polegada. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque se você for conversar com, por exemplo, um técnico de fora, ou estiver fora do país, for comprar um equipamento, for comprar um cabo, e pedir um P10, provavelmente o cara não vai saber do que se trata. Tem até uma brincadeira, um aluno meu uma vez pediu um cabo P10 numa loja americana, e aí o vendedor fez uma brincadeira falando que eles não vendiam cobras lá, né? Que é a famosa cobra Python, né? Não, então eles não têm lá. Então, TRS ou TS, tá? Qual é a diferença? O TS, ele não é balanceado, e o TRS, ele é um conector balanceado, que em algumas poucas circunstâncias a gente vai usar ele como estéreo. Qual é essa circunstância? Fone de ouvido. Fone de ouvido, por exemplo, a gente vai usar ele como um conector estéreo. Nas outras opções, praticamente todas as outras opções, ele vai ser um conector balanceado, que a gente vai aprender já já o que é uma linha balanceada, que isso é muito importante, muito legal. Outro conector extremamente importante no nosso universo aí de conectores é o XLR. O XLR ele é o conector de uso padrão profissional em quase tudo do áudio e do vídeo, né? Então, a gente tem conexões para microfone, conexões de linha balanceada com o XLR, a gente tem conexões de ASBU, né, que é o áudio digital, também via XLR. Tem XLR para tudo que vocês imaginarem, tem XLR até para iluminação. Aquele sistema DMX, né, que controla a iluminação de show, etc. Aquilo usa XLR também. Esse é o conector, digamos assim, é o mais pro de todos, tá? O que a gente realmente vai ter, assim, a maior parte das conexões de nível profissional vão ser com o XLR, e a gente já vai falar um pouquinho mais dele. A gente tem também o RCA, que é o nosso velho conhecido, ele é um cabo bom, mas ele não o problema dele basicamente é o seguinte: ele é um cabo desbalanceado, ele é igualzinho como se fosse um TS, né, o nosso, que a gente vai parar de falar P10. A diferença é que o conector dele é feito para você ligar e deixar lá ligado. Ele não é um conector legal para você ficar tira e põe, porque isso vai acabar estragando, tá bom? A gente tem também os cabos denominados cabos de interligação digital, então aí FireWire, USB, os Toslink. Por exemplo, o Toslink é o cabo óptico, né? A gente vai ver também no videozinho já, que também viaja ali, ele tem o SPDIF, tanto via cabo óptico como via cabo coaxial, também viaja. A diferença só que a gente vai ver já no videozinho, que é muito importante, é que o cabo dentro, o conector é o mesmo RCA, mas o cabo dentro é um cabo de 75 ohms, tá? Não é um cabo de 50 ohms como o cabo de áudio comum. A gente tem também o mini jack, que muita gente chama de P2, aí fica aquela história P1, P2 estéreo, P2 de câmera. Bom, por isso que eu não gosto dessa história. Na verdade, ele é TS, se for só um cabo de, por exemplo, de comando. Então existem os TS de 1.16, de 1.32, aqueles pequenininhos, que são cabos de comando, normalmente de comando de câmera, de disparadores de algum efeito, por exemplo, de flash de câmera, alguma coisa assim. E existem os cabos TRS pequenininhos, são esses de fone de ouvido que a gente está super acostumado a ver, que são os conectorzinhos de fone comum, tá bom? É o TRS de 1.16. Tanto é que esse cara é vamos dizer assim, um filhotinho do nosso amigo aqui, né? Que a maioria dos fones de ouvido, por exemplo, você tem aqui então o mini jack, que é o pequenininho, tá vendo? E você tem um irmão mais velho dele aqui, ó, que é o TRS, que depois ele tem um adaptadorzinho. Então, por exemplo, nesse caso do fone, que ele transforma o pequenininho no grandão. TRS, tá bom? Não esquece. Muito bem, outra ligação muito comum, que vocês vão ver ali no vídeo, que a gente vai usar, por exemplo, é a única outra exceção ao cabo estéreo, que a gente usa um TRS com uma entrada e saída. Então ele tem
é um conector TRS de um lado e dois TS do outro. Então você usa um como entrada, outro como saída e liga isso no insert da mesa. A gente já vai ver isso mais detalhadamente. A grande sacada que a gente não pode esquecer é que assim, todo e qualquer cabo e conector, ele pode ter algum tipo de alteração. Então assim, a gente pode ter algum tipo de conexão e ter um conector de um lado, outro do outro. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter instalações de estúdio, XLR numa ponta, TRS na outra. Normal, coisa mais comum. Então você tem, por exemplo, a saída de uma placa de som, por exemplo, ou de um pré-amplificador. A saída desse pré-amplificador de linha, ela é XLR, por exemplo. Aí essa saída é XLR, a entrada lá, por exemplo, da sua interface é TRS. Nenhum problema, tá? O importante é que o cabo seja o cabo correto, então nesse caso é um cabo de áudio de 50 ohms, de boa qualidade, e os conectores têm que ser então TRS de um lado, XLR do outro, ou vice-versa. Esse interchange é a coisa mais normal. Então o que você não pode fazer nunca é gambiarra. Você tem, por exemplo, um TS de um lado e um XLR do outro. A gente vai ver lá que é muito perigoso e isso pode dar até queimar alguns equipamentos, salvo exista uma previsão no manual para que você faça aquilo especificamente. Então alguns pouquíssimos equipamentos, especialmente de medição aí de ruído, alguma coisa assim, abrem esse precedente para que você possa usar essa adaptação, mas é muito raro, tá bom? Não se deve fazer isso. Muito bem, finalizando aqui, a gente tem também o nosso famoso cabo MIDI, né? O cabo MIDI é um cabo que eu digo, talvez seja o cabo mais mal aproveitado de todos, né? Ele tem 5 pinos ali, mas acreditem, o MIDI só usa um, tá? Só usa a malha externa e um pino. Ele é o primeiro cabo de conexão, na verdade, digital, conexão digital bastante antiga, né? Isso já tem aí mais de 30, acho que talvez 40 anos. É o primeiro cabo de transmissão digital e esse conector, na verdade, o nome dele é conector DIN, tá? É um padrão DIN. Então a gente tem esse DIN de 5 pinos, que é o cabo usado para o MIDI. Pra vocês terem uma ideia, nos anos 70, por exemplo, era muito comum os gravadores de rolo, tape decks e alguns equipamentos, eles tinham usava esse DIN de 5 pinos para fazer a interligação com os receivers, por exemplo. Com um cabo só você ia e voltava o sinal e não precisava mais nada, porque como ele tinha 5 pinos, um era o neutro comum, aí você tinha 2 entradas e 2 saídas para o estéreo, então aquele cabo resolvia. Para vocês verem como é interessante como os conectores vão sendo aproveitados, né? Isso é legal, a gente vai sempre tendo uma utilização. A gente tem, por exemplo, esses DINs, tem de 5 pinos, tem de 7, tem de 8, 9, tem DIN até de 8, 10, 9 pinos, 10, 11 pinos, sei lá. Aqueles violões, por exemplo, que já tem uma interface MIDI para você usar, com pedaleiras, com alguns geradores de timbres, eles usam, por exemplo, o DIN de 7 pinos, tá? Ou de 8 pinos, aí depende da marca. Mas olha que interessante, então assim, o cabo MIDI, o nome correto é o conector DIN. Vamos falar um pouquinho então do XLR. O XLR, como eu falei, é a conexão mais profissional de todas e muita gente acha que é só para microfone, então não é, tá? O uso mais comum é microfone, mas todas as conexões, por exemplo, balanceadas entre pré-amplificador e mesa, entre pré-amplificador e interface, entre, por exemplo, o DI e a mesa, interface, saída da interface com a entrada, por exemplo, de monitores, etc. O XLR serve para todos, tá? E de novo, não tem diferença se for XLR ou TRS, não tem problema. O importante é que a gente tenha ali os 3 cabinhos e os 3 cabinhos estejam conectados na ligação certa, como vocês estão vendo aí, né? Tem então ali hot, cold e a malha, né? O shield. E agora vamos começar a entender então um pouco a diferença, né? O que é uma linha não balanceada e uma linha balanceada? A linha não balanceada, ela basicamente tem o quê? Tem aquela proteção externa do cabo, né? Que a gente vai chamar de shield, ou malha, o nome aqui no Brasil. E tem um cabinho no meio, que é o chamado coaxial, né? Coaxial porque ele vem no meio ali da estrutura do cabo. Por que ela é não balanceada? Porque eu tenho simplesmente um neutro, que aí a gente pode dizer que ali viaja 0, e eu tenho um sinal que oscila ali entre positivo e negativo, que é a oscilação natural ali do meio do meu sistema, né, do meu cabo. Por que não balanceada? Porque um lado, vamos dizer, desses dois condutores é sempre neutro, 0, e o outro é quem trabalha, vamos dizer assim. Então não é uma relação balanceada. O que é o cabo balanceado? O cabo balanceado eu tenho um shield que protege todo mundo. Esse shield não viaja sinal por ele só protege o sistema. E aí, em vez de positivo e negativo, eu tenho 2 fios ali dentro, né, 2 cabinhos ali dentro. Um que a gente vai chamar de hot, outro a gente vai chamar de cold.
E olha que interessante, os dois vão levar o mesmo sinal. Você fala, nossa, que coisa imbecil, para que os dois levarem o mesmo sinal? Pois é, mas não é, não é nada imbecil, pelo contrário, é inteligentíssimo. Os dois levam o mesmo sinal, mas em fases invertidas. Como é que isso funciona? Você tem, no sistema de balanceamento de sinal, entra de um lado, né, chega o sinal normal, então lá 0 e 1 canal positivo e negativo oscilando. O que eles fazem? Eles dividem um canal em dois, passa por um processador que inverte a fase de um deles, e aí ele manda o hot com a fase original, por exemplo, e o cold com a fase invertida. Qual é a grande sacada disso? Isso é inteligentíssimo. Nessa ideia de você viajar com sinais inversos, quando houver algum tipo de interferência que o shield não for capaz de proteger, o sinal dessa interferência vai bater nesses dois cabos da mesma forma. Então, como vocês estão vendo aí na slide, ó, se ele bate na parte de cima, tá? Ou naquele que estava no positivo, ele cria um calombinho do de cima. Se ele bate na parte do de baixo, ele cria um calombinho na parte do de baixo. O que acontece? Quando chega lá no final, ele desinverte a fase, junta de novo as duas. O que aconteceu? O calombinho do de cima com o calombinho do de baixo, que eram iguais, agora estão invertidos. Um cancela o outro e você cancelou o ruído. É genial, tá? Fantástico, funciona muito bem e essa é a função do sistema do cabo balanceado. Não é para melhorar sinal, não tem nada disso. É só para evitar interferências, tá bom? Então a linha balanceada é importantíssima. Isso é muito legal, nós vamos até fazer um teste, eu vou gerar, para vocês verem como é legal, vou colocar uma mesma voz, por exemplo, ou um mesmo efeito num canal estéreo acontecendo ali normal, e eu vou simular aqui no Logic, eu vou colocar um ruído em um lado e depois eu vou colocar o mesmo ruído no outro e vamos inverter essas fases para vocês verem o que acontece. Vamos lá, que interessante, vou gravar aqui um pedacinho de um áudio, né? 1, 2, 3, ei, vocês estão me ouvindo? Este é um teste de como que inverter fases de ruídos idênticos em cima de uma mesma gravação pode fazer um efeito muito interessante. E é o que a gente quer ver aí exatamente em relação à questão do ruído, né? Eu vou insertar um ruído agora aqui para a gente brincar com esse som e vocês vão entender direitinho o que vai acontecer, tá bom? Eu vou continuar falando para a gente poder ter esta gravação feita. Então, como vocês viram, eu já selecionei um ruído aqui. Vamos pôr esse cara para tocar. Vamos deixar ele em mono, certo? Então vamos somar os dois canais. Vou até desligar o plugin aqui para vocês entenderem. Então quando a gente solta o nosso amigo aqui, né? Olha a roncadeira que ele está fazendo. E vamos imaginar que esse ruído aqui, ó, chato, deixa eu parar ele. Vamos imaginar que esse ruído é o que agrediu o cabo, tá? Eu tenho, vamos pensar aqui desse lado aqui, ó, seria o hot, aqui seria o cold. Olha que legal. Se eu deixar rolando esse ruído, eu gravei a minha voz aqui junto, porque eu vou deixar rolando a minha voz nos dois canais. Podia ser mono também, tanto faz, mas eu coloquei uma do lado left, outra do lado right aqui. Vou soltar, vou me deixar eu falando aqui, e eu vou mexer aqui com a nossa forma, tá? De como que vamos trabalhar as fases. Olha que legal. Então, inicialmente o plugin está desligado, então quando eu solto ele, vamos ouvir o áudio, né? 1, 2, 3, ei, vocês estão me ouvindo? Este é um teste de como que... Então lá, temos o ruído e o áudio todo acontecendo junto, tá bom? Esse plugin aqui, ó, tá insertado em cima da trilha, aqui ó, gain, tá bom? Vamos ligar ele de novo, só para vocês verem que é ele mesmo. Ele está desligado. Ele vai simplesmente transformar essa trilha estéreo em mono. Então olha que legal, vamos ligar. 1, 2, 3, ei, vocês estão me ouvindo? Absolutamente nada, certo? Este é um teste de como que... Lá, o ruído continua lá. Olha que legal. Vou soltar todo mundo agora. Vou simplesmente inverter as fases, tá? Phase inverte. Inverte phase left aqui, ó. De um áudio, né? 1, 2, 3, ei, vocês estão me ouvindo? Este é um teste de como que... Cadê o ruído? Inverter fases de ruídos idênticos mas em cima de uma mesma gravação pode fazer um efeito muito interessante. Eu vou insertar um ruído agora aqui para a gente brincar com essa fase e vocês vão entender direitinho o que vai acontecer, tá bom? Eu vou continuar falando de um áudio, né? Olha lá, não adianta nada inverter mono, estéreo, tá vendo? Só que olha o que acontece quando desbalanceio, né? Deixa um lado mais do que o outro. Cancelamento total. Cancelamento zero. Cancelamento total aqui, ó.
Fantástico, né? É isso que o balanceamento de sinal faz. Muito bom, né? Mas fundamentalmente é o seguinte, linha balanceada é como a gente deve trabalhar e é como a gente vai usar. Por quê? Porque é onde a gente vai ter maior segurança contra interferências, a gente vai ter como mandar, por exemplo, o chamado Phantom Power, que vai alimentar os sistemas com energia, né? Então ele manda, porque é Phantom, né? Porque ele manda 24 volts de um lado e manda outros 24 volts no outro, mas com fases invertidas, então essa energia viaja e não atrapalha o som. Olha que legal. Então o cabo balanceado, ele é tudo de bom. Aí você fala, então tudo devia ser balanceado. Então, não precisa, porque, por exemplo, o teclado, guitarra não tem como ser balanceado já de cara, porque o nível de sinal de alta impedância ali já não é o ideal para você fazer isso e não há nenhuma necessidade, porque normalmente são distâncias muito curtas. Teclados, 98 ou 99% deles não tem saída balanceada. A maior parte dos equipamentos como mesa de DJ, computadores normais, etc., não tem saídas balanceadas. Aí a gente vai ter o quê? Tem que balancear esse sinal no meio do caminho. E quando for, por exemplo, uma guitarra, um baixo ou um instrumento de alta impedância, a gente vai usar um DI. Quando for um instrumento de baixa impedância, como teclado, mesa de som, qualquer equipamento de áudio normal aí, a gente vai usar uma mesa sub. Nós já vamos ver isso no videozinho, vocês vão entender bem melhor, porque isso aí é fundamental, tá bom? Vamos começar por esse cara. Os DIs mais simples, mas de boa qualidade, como o Whirlwind, por exemplo, ele é um DI bem básico, ele só tem uma entrada com um link para você ligar de volta no amplificador e uma saída balanceada para ligar no patch que vai para a mesa. Na prática, isso resolve, só que qual que é o problema? Esse tipo de DI, por exemplo, se você quiser fazer uma ligação de amplificador nele direto, já não pode, você pode queimar o circuito, ok? Esse tipo de Direct Box, ele tem uma entrada High-Z. O que quer dizer High-Z? High-Z quer dizer alta impedância. Alta impedância a gente está falando única e exclusivamente de instrumentos musicais que usam captadores. Então, por exemplo, guitarra é de alta impedância, contrabaixos são de alta impedância, alguns violões elétricos e alguns poucos teclados como Fender Rhodes também tem saída de alta impedância. Então o que acontece? É muito comum você chegar, por exemplo, num show, num estúdio, algum lugar, você vai fazer um ensaio, vai fazer um show, você chega lá com um teclado ou com algum outro instrumento de linha, como por exemplo uma bateria eletrônica, uma sanfona eletrônica, qualquer tipo de equipamento que você tenha uma saída de linha, e eu vou explicar melhor o que é isso já para você. E o cara vem e te dá um DI. Muito bem, só que o que acontece? A entrada High-Z não é uma entrada apropriada para você ligar o seu teclado, por exemplo. A saída de baixa impedância dos teclados, ela tem uma configuração de voltagem versus resistência diferente das saídas das guitarras e dos baixos, por exemplo. Então o ideal é que você ligue esse equipamento direto na linha da mesa. Aí você vai falar para mim, bom, lá eu não tenho uma linha para ligar, porque todas as conexões do palco são balanceadas, ou seja, XLR, e a saída do meu teclado, do meu instrumento, da minha bateria eletrônica não é. Como é que eu faço? Muito bem. Na prática, o certo é você usar uma mesa de som sub. O que é isso? É uma mesinha de som pequenininha, que ela vai entrar única e exclusivamente com a função de balancear o sinal. Vocês estão vendo aqui uma mesinha simples, não costuma ser caro, você pode fazer ali uma equalização, usar ali uma saída de sinal, aproveitar para fazer um retorno, alguma coisa para você, mas esse não é o foco. O foco é balancear o sinal para você poder jogar esse sinal no seu patch de palco e mandar isso direto para a mesa. Mas eu não tenho outra opção, eu só tenho o DI, o que eu faço, como eu faço? Não é o certo, tá? Gambiarras então, nem pensar. Já cansei de ver gente, por exemplo, fazendo cabos desbalanceados, ou seja, saindo do teclado, por exemplo, com cabo desbalanceado e fazendo ali uma gambiarra, que é bem perigoso, para transformar esse sinal em balanceado e mandar para a mesa. Qual que é o problema? A entrada XLR da mesa lá, ela não está esperando por uma chegada de linha. E as saídas da mesa, elas têm Phantom Powers. O Phantom Power, ele é um pequeno transformador que vai mandar 48 volts para os microfones que precisam desse sinal. Dependendo da ligação que você fizer nesse cabo, você pode, a hora que esse Phantom Power for ligado na mesa, você pode queimar a saída do seu equipamento. Portanto, não faça isso. Não faça isso. Ok? Melhor situação, liga direto na mesa, liga direto se precisar com um cabo mais longo. Mas a mesa é grande, o show é grande, tarará. Mais um motivo para você ter uma mesa sub. Olha lá, essa mesa tem uma chave mais 4 e mic, que é justamente a saída de nível de microfone
nível de linha. Se você mandar isso direto para a entrada de linha e entrar como TRS lá na mesa, que é o que a mesa está esperando, beleza, você manda o sinal como mais 4. Se você mandar direto para uma entrada de microfone, que é o que normalmente os patches dos palcos vão ter, você manda com sinal de mic e está resolvido o problema. Todo mundo na sua impedância certa, todo mundo balanceado, todo mundo perfeito para funcionar. Eventualmente, como vou colocar na tela aí para vocês, existem alguns DIs específicos para a linha. Então, por exemplo, a própria Radial tem, algumas outras marcas têm. São DIs que vão funcionar para a linha, mas em geral esses tipos de DI não são para isso, ok? Muito bem, vamos falar também de alguns tipos de DIs que aceitam a entrada, por exemplo, de um sinal de mais voltagem, mais tensão, que é o nome correto. Ou seja, todo amplificador tem um conector entre o power e o falante. Alguns amplificadores menorzinhos não vão ter esse tipo de conexão, mas normalmente esses pequenos já tem também uma saída entre aspas, como se fosse um DI, e também amplificadores muito pequenos não tem todo esse interesse de você gravar a amplificação, especialmente a amplificação valvulada desses equipamentos. Então eu tenho, por exemplo, vou mostrar para vocês ali, a ligação entre o conector do power com o falante. Esse conector do power com o falante a gente vai ligar aqui, ó. Tem uma chavinha aqui, ó, que muda de guitar para speaker. O que é isso? Se eu ligar simplesmente a guitarra aqui, ele funciona como um DI normal. Se eu ligar a saída do amplificador aqui, ou seja, a saída que vai para o falante, ele vai pegar aquele sinal já amplificado, ou seja, já passou pelas válvulas de pré e power, e vai mandar esse sinal para minha mesa. Qual que é a vantagem disso em relação a eu ligar, por exemplo, num DI normal? O DI normal vai pegar simplesmente o som da guitarra e mandar para a mesa. Ou eventualmente numa pedaleira, vai passar pelos efeitos dos pedais e vai mandar esse som limpo para a mesa. Se você quiser usar a distorção do pré e do power do amplificador, você vai precisar fazer esse tipo de passagem. Mas cuidado, não é qualquer DI que você pode fazer isso. Os DIs que podem fazer isso, inclusive são os ativos, eles têm uma chavinha onde você tem guitar e speaker. Essa diferença aqui é que vai deixar você ligar esse equipamento. Desta forma você consegue aproveitar os efeitos de distorção das válvulas, por exemplo, do pré e do power, e mandar isso para a mesa. É mais interessante do que pegar eventualmente o som limpo da guitarra e mandar para a mesa num show, por exemplo. Numa gravação não tem grandes problemas, porque numa gravação você pode também usar efeitos de guitarra, efeitos interessantes que tem nesses guitar rigs, nesses efeitos de plugin, e você vai poder fazer isso normalmente. Mas no palco vai fazer uma grande diferença. Outra vantagem desses DIs um pouquinho mais sofisticados é que eles têm também uma chavinha aqui, ó, Battery e Phantom. Então a próprio Phantom Power da mesa pode alimentar esse DI, que esse DI é um DI ativo, que ele vai poder fazer aquela ligação direto no amplificador que eu falei para vocês. Muito bem, vamos falar um pouquinho de reamp. O reamp é o seguinte, o reamp basicamente é um DI ao contrário. A ideia é a seguinte, você entra com o sinal balanceado XLR de baixa impedância, então por exemplo, a saída da mesa vai entrar nesse conector XLR, onde está aqui, ó, input, e ele vai sair com um sinal de alta impedância para você ligar, por exemplo, num amplificador de guitarra. Ué, mas para que eu faria isso? Por exemplo, você tem um teclado e quer usar um amplificador de guitarra para ter aquele timbre eventualmente para alguma coisa que você queira usar. Segundo, o uso mais importante de todos, você pega a saída da mesa, liga no reamp e tudo que você tiver gravado em linha ou usando efeitos, por exemplo, lá do Guitar Rig, alguma coisa, você vai poder jogar no amplificador e gravar esse amplificador ao vivo. Nós vamos fazer isso depois para vocês verem como é muito legal. E esse é o jeito certo, tá? Você tem que usar um reamp. Esse é um equipamento muito mais pesado, ele tem uma bobina aqui dentro que vai fazer esse casamento de impedância. Não é simplesmente um DI ao contrário, como eu falei no começo. Ele tem toda uma eletrônica aqui para que você tenha a saída de alta impedância no nível certo. Tem uma situação bem interessante de um aluno meu que uma vez precisou fazer. Ele toca contrabaixo, tá? Só que ele toca com 3 contrabaixos no show. Ele toca com contrabaixo acústico, com contrabaixo elétrico normal e com baixolão. Vamos lá, olha que interessante. O contrabaixo acústico usa microfone, certo? O contrabaixo elétrico é um sinal de alta impedância, é um high Z, então ele poderia ser ligado num DI comum. O baixolão não é feito para ser ligado nem no amplificador de baixo, nem num DI, porque ele tem uma saída de linha, ele já passou por amplificador, ok? Para fazer essa ligação toda, ele precisou
de vários equipamentos, mas deu certo. Olha lá. Ele tem uma mesa pequenininha, onde ele tem uma entrada de microfone para onde vai o sinal do microfone do baixo acústico. No canal ao lado dessa mesa, ele tem uma entrada com uma chave de raiz I, onde entra o baixo elétrico. E no canal de linha do lado da mesa, ele ligou o baixolão. Ótimo, lindo e maravilhoso. A mesa já tem o sinal de saída, que vai mandar para todo mundo, mas ele tem um ampli de baixo que ele queria ouvir os 3 contrabaixos ao vivo no palco, para poder se monitorar, para poder ouvir. Só que o amplificador de baixo, ele espera um sinal de quê? Ele espera um sinal de linha? Não, ele espera um sinal de alta impedância. A mesa de som entrega o que para a gente? A mesa de som entrega um sinal de baixa impedância, um sinal de linha. Então qual é a conexão certa? Eu pego a saída auxiliar, por exemplo, da mesa, entro no conector XLR do reamp e a saída do reamp vai para o amplificador. Todo mundo com a impedância certa, todo mundo com a impedância casada, todo mundo funcionando lindamente. Melhor solução que essa eu não conheço.